Pode começar em qualquer ponto, mas não termina nunca. Ha! Reciclamou, 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 ha, 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 ha! Ela vai vir com aquela bosta toda que a gente solta nos canos todos os dias no oceano. Podem ter certeza que o dia tá uma bosta. E fica tudo rosa. Não ache um luxo viajar pra uma cidade cheia de bosta. Tem umas que é só bosta. E entre lacrados e arrombados, estamos todos no mesmo barco, furado. Reciclamou, 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 ha, ha, ha! Conhecendo onde a gente planta a nossa mandioca, né? Ou conhecendo a mandioca que plantam na gente, né? A minha mãe fazia o tráfico internacional de drogas, o LSD. Bom, a gente vai estar aqui pra se perguntar o que colocar nessa mochila, né? Spoiler, não é um bebê reborn, hein? Mas podia ser, porque isso aqui é o delírio coletivo. Os planos dos seres humanos. Sabe o que eu quero? É que vocês não construam uma lua transgênica, Olá, delirantes apocalípticos! Senhoras, senhores, os senheires e nembeires, bem-vindos ao Delírio Coletivo! E eu queria muito saber de onde é que vem essa tua veia artística, como ela se criou, qual é a tua jornada dentro da arte. Pátia, né? Esse corpo pátia. Pátia nasce na linha imaginária. Vinga nas entranhas da terra. Pipa solta, matriz. E tem essa coisa da pátia, né? De Pachamama. E a arte, ela também é uma linguagem, né? Orgulhosamente torta. Mergulhada nas nascentes, não espero a despedida. Onde eu habito, eu transito. E quando eu nasci, não foi a minha mãe que me deu o nome. Foi o povo de Otavalo. E me deu todas essas forças para seguir resistindo nessa vida delirante, né? Trazer o meu corpo, o meu povo manifestado e a bravura de minhas ancestrais. Quero muito mais, tudo que me foi negado. E Pátia, né? A questão de Pátia, que é esse poder máximo do feminino que pare a própria natureza, é o próprio tempo, o próprio ciclo, né? Colocam assim a tradução como terra, mas seria ciclo, tempo, né? Esses processos assim. Então, é muita treta assim com relação a gênero para mim, porque essa coisa assim mais combativa, sempre tendo que afirmar, falar mais forte, tarará, performar de uma maneira mais esse amor incondicional, só extraindo, sem troca, sem percepção nenhuma. Então tem isso, então é reformular, sempre reformular, né? A questão da maternidade eu não tinha muito na minha vida, não. Foi meio que eu acho que essa coisa assim... Vem pra cá, Pátia! Obrigada. Seja bem-vinda! É compulsória, né? Que nem, às vezes a heteronormatividade, essas coisas, assim. A minha vida, assim, muito nas artes, assim. Muito vendo as pessoas dançar, o meu povo a cantar. E o mundo vai explodir. Amigo, se tu quer rir, tua risada explode junto e vai na base do consumo. Mas eu sinto que, por exemplo, assim, quando eu tomo banho de mar... E aí eu sinto esse abraço, né, dessa água. Eu me relaciono, né? E essa maternidade, ela é expandida, ela não é... E tem muito isso também de fazer parte também, por mais que ela não tenha estado comigo. Esses trajetos fazem parte da minha história. Tem uma das coisas que tem me preocupado muito e me deixado muito irritada também, que é de perceber que as pessoas que têm causado muitos desastres, elas são as pessoas que menos sofrem
com o que tem acontecido. É quando a natureza, como eu falei, formata uma ou mais formas de viver, com incêndios florestais, tsunamis, tornados. Coisas que já aconteceram antes, mas elas vêm acontecendo de forma muito mais rápida, infelizmente. Os corpos que têm sofrido com esses catástrofes naturais, né? São corpos periféricos, são corpos que não podem se defender. A catástrofe somos nós, né? Exatamente. Isso, assim, eu sinto que as pessoas, elas são, assim, totalmente kamikazes, elas não estão... São os que menos estão causando toda essa destruição, assim. Eu até comentei ali no início, né, sobre essa questão socioambiental que tu acompanha. E eu sinto que até isso vem com uma carga bem colonizada, assim, dentro da própria palavra, porque a gente precisa falar para se incluir nos dias de hoje sócio e ambiental. Tipo, o social dentro do ambiental, como se a gente não tivesse aqui, né, dentro desse organismo vivo. A gente precisa mostrar em palavras as coisas separadas para dizer que tá tudo junto, sabe? E aí eu queria ver o que tu acha sobre isso, assim, né? O que tu traz para essa crítica, porque eu sei que tu tem umas críticas mais ferrinhas ainda, eu quero ferver isso aqui. Então, um tempo atrás, um amigo meu me chamou para gravar um som. E aí o nome dele, o apelido é Chapolin. Digamos que, assim como o casado está para o Grindr, nós, enquanto planeta, as catástrofes estão para o planeta. Então, eu acho que o casado ainda consegue sentir um pouco de prazer no meio desse negócio todo, né? Veloz vem comendo nosso algoz e somos nós os donos da razão. Que ilusão. Ingênua, talvez não. Mas convém até que ponto? E eu acho que tem uma questão muito interessante, que é o fato de que a gente, como capital, a gente vê a arte como algo à parte da nossa sobrevivência. É uma questão de, sei lá, uma luxúria, sabe? O entretenimento, a arte, a expressão artística são luxúrias. Quando, na verdade, se a gente for ver os desastres que aconteceram recentemente, quem estava lá à frente? Os artistas, né? Ao cotidiano insano, dando aos seres momentos mundanos. E não é isso que precisamos. Há necessidade de momentos geniais e engenhosos para que tudo não se torne fútil e, principalmente, o mais importante, não se torne inútil. Eu poderia parafrasear o meu querido, né, Ailton, né? A vida não é útil, né? Essa coisa da utilidade, né? Se é útil para alguma coisa, está a serviço de algo. Ela tem que ser mais orgânica, sabe? Essa coisa do movimento, como é que é ferramenta para algo. Ela em si já é algo, entende? Ela em si já é um grande dispositivo. O corpo é um produto, quanto a arte que ele produz tem que ser um produto. Até com a questão do artesanato que tu trouxe. Eles sempre trazem a arte que vira um hobby, como perda de tempo. E se tu não estiver ganhando dinheiro com aquilo, aquilo não serve, né? E eu acho isso muito triste, porque isso tira a nossa vontade de expressar o que a gente realmente sente, né? Através da arte. Há uma percepção, né? Nós sabemos o choro de quem é ouvido, né? A quem, né, interessa, as lágrimas de quem interessa o capital. É porque, na realidade, o nosso cotidiano é a própria arte, né? É o que a gente faz cotidianamente, são os nossos rituais, né? Usar a arte como um instrumento. E aí, assim, não é um instrumento. De certa forma, através da arte, me expor. De outras maneiras, talvez não, assim. Não sou tão sociável, assim, na realidade. Se fala sobre isso, inclusive, porque eu sei que existe muito materialismo histórico, dialético, né? E a gente é ser espiritual também, senão a gente não estava fazendo arte. E vejo que a arte traz essa encantaria sempre, assim, né? Nessas possibilidades, nessas visões sobre o que está nos acompanhando para além de seres humanos, né? Sobre a própria visualidade, né? Perceber a sua linguagem, colocar a sua cosmovisão. A arte, ela é muito de formular, né? Criar a própria fórmula, entender, mas ela é também, assim, ritualística, contínua, né? Ela não termina, a mística, né? A mística do movimento sem terra.
por meio do MST mesmo, foi onde eu descobri que o povo podia fazer a sua própria arte. Isso acontece o tempo todo nos espaços dos E movimentos foi sociais. o nosso elo também, né? Inclusive, sim, né? Conexões de luta, assim. Então, isso que eu falo também do cotidiano é muito o movimento sem terra, porque a mística ela é tipo uma abertura. Então, muitas vezes é para perder o acesso das questões da arte no cotidiano, porque todo mundo é capaz de se expressar, de falar e de mandar uma rima, de fazer uma dança, de sentir as coisas, né? E de dançar o seu próprio trajeto, a sua própria vida, né? E entender isso também como uma dança, né? É uma discussão bem tremenda, assim, porque muito que a gente tem acesso é essa arte branca usando os nossos corpos, assim, como... Colonialidade, para quem for editar, tá bom? E a gente se depara com essa falta, né? E, tipo, até tu conseguir entender que aquilo não é culpa tua e que aquilo nem é um negócio que realmente é real, é um negócio que foi trazido pela colonização. É muito sofrimento, né? Muito sofrimento. E quando tu trouxe essa questão da heteronormatividade, eu também acho muito interessante o fato de que o gênero também foi trazido pela colonização. Até isso vem com uma carga bem colonizada, assim, dentro da própria palavra, porque a gente precisa falar para se incluir nos dias de hoje sócio e ambiental. Tipo, o social dentro do ambiental, como se a gente não tivesse aqui. Conforme Ailton Krenak, nós fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra. E passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra. Tipo assim, o planeta, a Terra e nós, os seres humanos. Só que não existe isso de a Terra e a humanidade. E eu queria saber como é que é pra ti, pras pessoas que tu conhece, que não tem essa criação, que tem tanto sangue colonizado ali, afetando. Como é esse entendimento de gênero pra vocês? Eu tava falando contigo, é coisa do gênero, né? Bem complicada, porque assim, dentro do sistema, Muito bem colocado. eu não me identifico assim nesse feminino, né? E tudo isso aproveitável, lucrável, né? A nossa bosta que a gente joga na água também seria aproveitável. Então há muitas possibilidades que não são vistas ou interessantes para o capital, assim, né? Não eu consigo ver claramente, eu acho isso uma pauta muito importante, o fato de que o capital, ele tira a arte da gente para que a gente não se entenda como pessoa e não saiba como expressar o que a gente precisa, né? E não saiba nem entender o que a gente precisa, que a gente baixe a nossa cabeça e continue lá servindo as grandes empresas e tudo mais, né? Ministério da Gostosura! Que delícia! Também. Esse esplendor, essa coisa que as sambistas usam aqui atrás, assim, quanto... E a gente tem visto que nós também, quanto seres humanos, a gente está se esgotando, né? Tudo tem um fim. Queria que tu trouxesse um pouco do que tu tem visto, assim, das perspectivas dentro das discussões dos espaços de vocês também. Então eu sinto que as coisas têm que ser mais, assim, pé no chão mesmo, assim. Esse corpo que, na realidade, né, eu não tenho, assim, por exemplo, essa coisa, assim, esse medo da própria morte, né, o mundo vai acabar, eu vou morrer, sabe? Mas é isso, assim, o quanto eu faço parte e vou estar, assim, na atmosfera. Esse livro ganhou o prêmio Jabuti de fomento à literatura. Né? Se usa papel para limitar o espaço dos povos. E a gente tem que tocar fogo nisso, né? Porque o papel aceita tudo. Desse papel da própria arte, né? De não ficar aceitando essa indústria, né? Porque aqui a gente sabe, né? Dos artistas. O prêmio Shell, né? O que resta é patrocinado pelas bombas, né? Então eles botavam os documentos dentro de uma gaveta com grilos. E aí os grilos faziam cocô dentro dessa gaveta e o papel parecia muito antigo. Ele ficava todo manchado. E assim eles justificavam. E isso se faz até nos dias de hoje. Será que vivemos? Pois é. Aí o povo pergunta, será que existe gente em outro planeta? Eu digo, será que existe vida inteligente na Terra? Mas é catástrofe natural, né? Fazer o quê? Se a natureza tá revoltada, né? É como se nada fosse, assim. Tipo, de repente vai
cair o céu, de repente vai pegar fogo na terra. A gente não fez nada para que isso acontecesse, né? E a galera tá com um correntão gigantesco passando no meio do mato, assim, devastando. Que esse amor incondicional, né, como se a terra fosse obrigada a dar tudo pra gente e tá sempre ótima pra gente desfrutar e tirar tudo dela, sabe, né? Então, essa maternidade às vezes ela é muito injusta nesse sentido de terra e nesse sentido de fêmea, né, também. Onde a terra também é parte desse próprio corpo e da existência da gente. Como é que tu te movimenta no mundo, assim, sendo esse corpo, território sem fronteiras, sem arames, sem cerca? É complicado, né, essa questão de gênero. Muito complicado. Não, e aí tem muito isso, essa coisa da Pachamama, e muito, é esse corpo território, né? É esse corpo que pertence à terra, né? E que está em luta, e é guerreira, na realidade, não é esse corpo dócil, né? Então, dentro das identificações, eu me identifico com o meu próprio nome. Que é também essa questão, né, desse combate ao próprio usufruto. Isso é tão clichê hoje em dia, porque tá todo mundo utilizando isso assim, né? Com todo respeito aos acadêmicos, mas você sai de uma universidade de artes falando do visceral, né? Do visceral, assim, depois de ter feito teses e teses e teses, aí tu quer falar. Mas era muito visceral, de fato, assim, era uma conexão muito intensa com a terra. E com o espaço que tu tava, né? Voltamos ao corpo território, amiga. Eu faço o sentido positivo, né? De tentar viver, desfrutar cá, entre nós fazemos, né? Essas relações que podem, né? Mas eu vejo que dentro desse universo, desse sistema que a gente vive, ele é de morte, né? Não tenho muitas... Assim, é o veneno, é o capital, é a força de trabalho. De próprio descontrole, assim, da própria vida, né? Eu não tinha muito medo de nada antes, mas aí... depois que ele nasceu, eu senti, assim, a vida me pegando, assim. E me senti mais, assim, de certa forma, vulnerável, né? Os avanços da tecnologia nos fazem pensar no que o homem faz para adaptar a natureza às suas vontades absurdas. Vai ter manga sem caroço, vai ter melancia sem semente, vai fazer uma casa lá na lua. Esses são os planos. Não, eu Seriona? vou ficar contigo. Eu Ah, vou ficar contigo. Pelo menos não É acaba isso. sozinha, né? Claro, Vamos lá. tamo junto até o fim. E talvez juntas a gente consiga pensar melhor, né? A união. Como eu disse, eu não sou cantora, eu não sou bailarina, eu não sou profissional, eu sou uma amadora. Eterna amadora, né? Esquivo de algumas coisas nessa vida do capitalismo, né? De ter que trabalhar, de você ser alguém, né? Até essas divisões cá para nós, né? Dessas lutas, né? A classe trabalhadora, né? Tipo assim, te coloca quanto força de trabalho no ser humano, né? Te define quanto força de trabalho, assim. E somos grandes universos, todos nós temos, né, as nossas visões. É uma resposta longa, difícil. Parece que a arte pode sim ser um dos botes salva-vidas nesse final de mundo, galera. Pode começar em qualquer ponta, Mas não termina nunca. A luta é como um círculo, pode começar em qualquer ponto. Nosso mais profundo agradecimento a todos que tornaram essa experiência possível. Aos nossos convidados, que abriram suas histórias e perspectivas, trazendo os debates urgentes e necessários, bem como a nossa convidada, que movimentou legal a galera aqui, a nossa plateia vibrante, que não apenas assistiu, mas fez parte ativa desse delírio coletivo, a equipe técnica e de produção, que tornou esse projeto realidade, superando desafios e criando um espaço de troca genuína. Aos parceiros e apoiadores, que acreditaram na força desse encontro e ajudaram a viabilizá-lo. Esse projeto é uma realização do Ministério da Cultura do Governo Federal, por meio do Plano Nacional de Cultura Aldir Blanc. Os apoios que nós temos aqui são do Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG, Level Cult, Eisenbahn, Tem Gente Teatrando, Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, e Samai, essa aguinha que nos
Nos matou a sede hoje. Seguimos juntos, questionando, provocando e reinventando o mundo. Porque, independente do caos, a vida sempre encontra um jeito de acontecer. Até os próximos episódios do Delírio Coletivo!